Olha, o Flamengo vai mudar os planos da pré-temporada dos Estados Unidos e vai antecipar a sua volta e deve cancelar uma partida contra o Volta Redonda em Manaus. Tudo isso foi acordado pela antiga diretoria, mas o BAP deve mudar tudo. Em vez de 2 semanas, o Flamengo passará 9 dias nos Estados Unidos. A mudança envolve alguns motivos. A principal delas é a alta do dólar, que nesse momento está 6,14, mas já chegou a 6,30, e aí tudo nos Estados Unidos fica mais caro, competindo com a nossa moeda, né? E aí, preocupado com o caixa do clube, a gestão do BAP não vê aí tanta necessidade de estender essa pré-temporada nos Estados Unidos por mais 5 dias. Vai ficar lá o quê? Treinando? Cada dia que passa lá nos Estados Unidos é um gasto a mais, né? Imagina aí 30 jogadores na pré-temporada, mais a comissão técnica, mais o pessoal da Flá TV, mais os dirigentes que estarão lá. E aí existia também uma parada em Manaus. Quando o Landim fez aí essa configuração para a pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo iria sair de lá direto para Manaus, para esse jogo do Campeonato Carioca, e essa parada em Manaus não deve acontecer mais e o Flamengo deve enfrentar o Volta Redonda no Rio. O entendimento é de que a parada em Manaus seria preocupante do ponto de vista físico, causando desgaste ao elenco logo no início do ano. A ideia é seguir a preparação no Rio de Janeiro. Eu fico triste pelos torcedores de Manaus, né? Já estava tudo praticamente certo, né? Já tinham inclusive anunciado, saiu já em informações, enfim. E aí os torcedores poderiam ver o Flamengo nesse início de ano, e seria o time principal, que o Flamengo sairia dos Estados Unidos, time principal, e jogaria contra o Volta Redonda em Manaus. Então, a princípio, só vai ter aquele jogo em Aracaju, né? O primeiro jogo, né? A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca, e mais nenhum jogo fora do Rio de Janeiro. Então o BAP já chega aí mudando tudo, fazendo essa mudança geral, entre alguns motivos, colocando a culpa na alta do dólar e achando que não tem necessidade do clube ficar 5 dias a mais nos Estados Unidos e sair dos Estados Unidos e ir direto para Manaus para esse jogo aí do Campeonato Carioca. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa mudança aí de postura do BAP em relação à pré-temporada do Flamengo. Com contrato válido até dezembro de 2027, o volante Alan ainda não conseguiu conquistar o seu espaço no time carioca. Ele foi pouco utilizado, o jogador de 27 anos entrou aí na mira do Pumas, do México, e aí buscando um novo reforço, o clube mexicano sinalizou com interesse em contar com Alan por empréstimo de uma temporada. Além disso, propôs um pagamento de $1 milhão, pouco mais de 6 milhões de reais, nessa cotação maluca do dólar, com opção de compra fixada em $4 milhões, quase 30 milhões de reais. No entanto, o Pumas ainda aguarda a resposta do Flamengo nessa transição aí, troca de presidente, enfim. É preciso aguardar também a chegada do José Boto. Ele é quem vai definir, junto com o Felipe Luiz, obviamente a palavra final será dele, porque ele está chegando agora, está conhecendo a situação de cada um, e o Alan é um jogador que é muito criticado, né, pela torcida. De primeiro volante caiu aí para reserva, segundo reserva, terceiro reserva. Hoje o Felipe Luiz olha para o banco e coloca o Everton Araújo no lugar do Alan, que foi contratado em julho de 2023, e o Flamengo desembolsou aí 8 milhões e 200 mil euros, 43 milhões de reais junto ao Atlético Mineiro. Então, eles vão decidir aí, o Zé Boto vai decidir essa situação aí do Alan, e o Pumas, o clube mexicano, está aguardando a sinalização do Flamengo por esse empréstimo. Ao todo, em 2024, o camisa 21 entrou em campo 40 vezes, 21 como titular, mas nesse inteirinho somou 2.131 minutos jogados, sem gols ou assistências. Você negociaria o Alan? Que pergunta, hein, Rafa? Se eu for perguntar aqui para a torcida, a maioria vai dizer que sim, né? Mas eu vou fazer uma outra pergunta então.
Você acredita na volta por cima do Alan? Acha que ele pode recuperar o seu futebol fazendo uma pré-temporada com o Filipe Luís, com a chegada do José Boto, uma nova gestão no Flamengo, uma gestão mais profissional, enfim? Será que o problema do Alan não é a cabeça, a confiança, o mental? Você acha que ele pode dar a volta por cima ou não? Tem que negociar o Alan porque não vai ter jeito. Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. E o Flamengo pode perder não só o Alan, mas também o Eric Pulgar, né? O torcedor já sabe, o jogador está aí enfrentando problemas pessoais, já avisou a todos que quer deixar o clube e nesta janela de janeiro. E aí está acontecendo um clássico argentino, né? O Boca Juniors e o River Plate estão disputando aí a contratação do volante chileno. Além dos clubes argentinos, a Universidade Católica do Chile e o Neon FC da Arábia Saudita ficaram interessados no jogador. A informação é do portal RTI Esportes. E aí, recentemente, olha o que acontece. O Pulgar recusou 3 ofertas do Flamengo para renovar o seu contrato. Muita gente achou, será que o empresário está tentando ganhar mais, fazendo com que o Pulgar receba um salário milionário, um contrato maior, uma multa rescisória maior? Não. E aí descobriram, através das informações na imprensa, de que ele tem aí tentado auxílio psicológico. Enfim, o chileno realmente atravessa um momento complicado na carreira, um momento pessoal. E aí, nesse setor do Eric Pulgar, o Filipe Luís teria aí o Gerson, o Alan, o De La Cruz, o Alcaraz e o Everton Araújo, né? Mesmo com a concorrência de todos esses jogadores citados, o Eric Pulgar é titular e fez aí uma grande temporada em 2023, um segundo semestre, podemos dizer assim, mesmo o Flamengo não conquistando nenhum título. 2024, o jogador era referência, titular, sempre convocado para a seleção chilena. O Flamengo que contratou o Pulgar em 2022 por 3 milhões de euros, ou seja, o Flamengo não sabe quanto que irá faturar agora. O contrato dele encerra no final do ano que vem, no meio do ano que vem ele já pode assinar um pré-contrato, e existe uma preocupação no Flamengo para tentar fazer aí um dinheiro, já que o jogador não quer mais continuar. O Boto vai também resolver essa situação do volante chileno junto com o Filipe Luís. Essa situação é mais fácil de resolver porque o jogador quer sair. Já bateu o pé, botou na cabeça, não tem reviravolta. Então resta saber qual a melhor proposta, né? Proposta que seja boa para o Flamengo e também para o jogador. Olha essa aqui, gente. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, julgou ontem recurso da Procuradoria e por 4-3, foi acirrada a disputa, puniu o atacante Carlinhos com suspensão de 30 dias e multa de R$5 mil. O atacante do Flamengo havia sido denunciado por quebrar o acrílico da cabine do VAR após a expulsão contra o Grêmio no dia 22 de setembro. Naquela ocasião, o árbitro Matheus Candansan citou na súmula do jogo o soco do jogador na cabine do VAR na saída de campo. Em seu relato, Candansan também justificou a expulsão de Carlinhos, escrevendo que o atacante desferiu um tapa no rosto de Kahneman. O Flamengo vai tentar aí a conversão da pena. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse soco aqui do Carlinhos no Kahneman foi um dos negócios mais absurdos do futebol. Todos eles viram soco, né? A gente não viu. Aí ele foi expulso. Obviamente, com toda a ira de uma injustiça, ele deu um soco na cabine do VAR e agora vai pagar por isso. Porque a Procuradoria havia denunciado aí o Carlinhos nos artigos 254A e 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em primeira instância, a comissão acolheu a prescrição da denúncia do artigo 254A e desclassificou a conduta do artigo 219 para o artigo 258, acolhendo também a prescrição. A Procuradoria recorreu da decisão, pedindo a condenação do atleta no artigo 219. E aí, o artigo 219 chama atenção por uma questão específica, que é a pena mínima de suspensão por 30 dias. Caso no entendimento do Pleno a pena sua exacerbada, pode ser resolvida de outra forma. O VAR tanto faz
parte da Praça do Desporto, que na diretriz técnica a cabine é citada como estrutura do local do jogo. A Procuradoria opina pela procedência do recurso e a condenação do artigo 219, cabendo ao Pleno a dosimetria, opinou aí o Procurador-Geral Paulo Emílio Dantas. Tá aí o Carlinhos pegando 30 dias de suspensão no STJD. Eu achei a expulsão do Carlinhos injusta, porém ninguém entendeu aí esse soco na cabine do VAR. Outros jogadores já foram inclusive suspensos, multados por conta de agressão à cabine do VAR, a equipamentos do jogo, enfim. Então, para ficar o exemplo aí, não pode dar soco na cabine do VAR, mesmo se o árbitro inventar uma falta, uma expulsão, um soco que não existiu. É difícil falar, né? Quando a gente tá jogando pelada e aí acontece um lance, aí fica com a cabeça quente, aí discute, aí depois vê que não era aquilo, aí o sangue volta ao normal. É complicado, né? O jogador de futebol ali no momento, ali no calor do jogo, é complicado a gente falar. Mas fica aí o exemplo para nenhum outro atleta do Flamengo ficar punido aí por conta de atos contra equipamentos do jogo.